Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje eu tenho uma notícia especial para compartilhar. O Dia da Bíblia está se aproximando e este ano queremos fazer desta celebração algo ainda mais especial. Por isso, a Sociedade Bíblica do Brasil convidou pastores cristãos dedicados para nos trazer reflexões inspiradoras sobre o tema Reconciliação com Deus e consigo mesmo, que é o tema oficial para 2025. Hoje temos a honra de ouvir o pastor Paulo Teixeira. Ele é secretário de Relações Institucionais da Sociedade Bíblica do Brasil. O pastor Paulo vai nos falar sobre a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, com o tema No coração, a guerra, na Bíblia, a paz. Vamos ouvir com atenção o que ele tem a nos ensinar. E lembre-se, após a reflexão, vamos dar uma dica prática de como você e sua igreja podem celebrar o Dia da Bíblia neste ano. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um Dia da Bíblia vem chegando. Nesse ano será em 8 de dezembro. É uma antiga tradição que iniciou na Inglaterra no distante ano de 1549. É um dia para agradecermos a Deus por sua palavra. A palavra nos corrige, nos molda, nos anima, nos vivifica e nos transforma. Neste ano, continuamos lembrando que a Bíblia é a referência para as nossas vidas. Tantas vozes tentam nos influenciar. Algumas são boas, outras nem tanto. Às vezes temos dúvidas sobre que voz seguir. A palavra de Deus é a voz de Deus. A palavra de Deus sempre deveria ser ouvida e deveria ser seguida. Você quer um exemplo de como a palavra nos conhece, como ela nos lê? Alguém já lhe disse, siga a voz do seu coração? Será que o coração da gente acerta sempre? Não. A palavra de Deus já sabia disso. E nos diz em Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Essa é a Nova Almeida atualizada. Na nova tradução na linguagem de hoje está traduzido assim: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Ele está doente demais para ser curado. Então, na hora que alguém lhe disser, siga o seu coração, lembre-se, a Bíblia é a referência, então siga a palavra de Deus. Aliás, é no coração que se travam as piores guerras. Poetas como Homero e Virgílio, teólogos como Agostinho e Lutero, humanistas como Erasmo e Dante, literatos como Shakespeare e Machado de Assis, filósofos como Kierkegaard e Sartre, todos tocaram de alguma maneira nesta realidade. É no coração que se travam as piores guerras. Embora muitos estudiosos e seus livros toquem nesse ponto, a Bíblia continua sendo o livro que mais profundamente fala desse assunto. E é a única obra, a única fonte que traz a solução para que haja paz verdadeira e duradoura em nosso coração. Que solução é essa? Aprendamos um pouco sobre isso, tomando como exemplo 3 personagens da Bíblia: Caim, Davi e Zaqueu. Vamos dar uma olhada primeiro no coração de Caim. Caim e Abel apresentaram as suas ofertas ao Senhor. Abel trouxe as primícias do seu rebanho, enquanto Caim dos frutos da terra que ele plantara. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. E essa rejeição causou uma profunda indignação no coração de Caim. Caim foi consumido por amargura, inveja e ódio. E um plano maligno começou a tomar forma
na sua mente. Em sua misericórdia, Deus advertiu Caim: Caim, o pecado bate à tua porta e você deve dominá-lo. Gênesis 4, 7. No entanto, o coração de Caim estava endurecido, dominado pelo mal. Caim se deixou levar pelos seus sentimentos e assassinou o seu irmão. Desconectado de Deus, Caim ouviu a voz do seu coração corrompido e perdeu a guerra que se travava dentro de si e praticou o mal. Ao nos defrontarmos com Caim, sigamos o que a palavra de Deus nos diz em 1 João 3,12. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Ou, numa outra tradução, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal e o que o seu irmão fazia era bom. Demos uma olhada agora, então, no coração de Davi. Davi, mesmo sendo lembrado por nós como o homem segundo o coração de Deus, conforme está registrado em Atos 13, 22, Davi também enfrentou uma batalha interna. Após as guerras cessarem, já praticamente sem inimigos nem dificuldades, Davi viu uma bela mulher, Batseba, tomando banho nos jardins do palácio. Ele a desejou, cometeu adultério com ela e, para encobrir o pecado, arquitetou sorrateiramente a morte do marido daquela mulher. Mas Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi. Natã contou a parábola de um homem rico que tinha muitas ovelhas e que roubou a única ovelha de um homem pobre. Quando Davi, indignado, disse que esse homem merecia morrer, Natã respondeu: esse homem é você. Davi, então, em vez de inventar desculpas esfarrapadas, reconheceu o seu erro e se arrependeu profundamente. No Salmo 51:10, ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O seu arrependimento foi tão profundo, foi tão autêntico, que o verbo hebraico que Davi usa aqui para criar é bará, o mesmo usado em Gênesis 1:1. No princípio Deus criou, bará, criou os céus e a terra. Davi reconheceu a sua situação lastimável e pediu a Deus que o recriasse, que jogasse fora o coração corrompido do seu peito e o fizesse de novo. Reconectado com Deus, Davi recomeçou sua caminhada, agora transformado pelo arrependimento, transformado pelo perdão. Ao pensar nesse episódio da vida de Davi, atendamos o que a palavra de Deus diz em Ezequiel 33:11. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Em outra tradução, juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Vamos ver agora o coração de Zaqueu. Zaqueu era um homem muito rico, mas faltava-lhe paz. Ele soube que Jesus estava passando por sua cidade e, mesmo enfrentando muitos obstáculos, como a sua pequena estatura, a multidão que detestava cobradores de impostos, que era a sua profissão, e o medo de ser exposto publicamente, Zaqueu venceu o orgulho e todos esses obstáculos. Então ele subiu em uma árvore para ver Jesus.
E aí a surpresa. Jesus, ao aproximar-se, o chamou pelo nome e disse: Zaqueu, desça daí. Hoje eu preciso ficar em sua casa. Esse encontro mudou o coração de Zaqueu. Ele, que antes era corrupto, agora se comprometeu a restituir tudo o que tinha tomado injustamente. Reconectado com Deus, em Jesus, Zaqueu finalmente encontrou a paz que tanto buscava. Ao pensar em Zaqueu, sigamos o que a palavra de Deus nos recomenda em Efésios 4:28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Ou, em outra tradução, quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Assim como Caim, como Davi e Zaqueu, cada um de nós enfrenta batalhas no coração. Qual é a situação do seu coração hoje? Talvez você esteja como Caim, tentando dominar uma tentação que bate à sua porta. Ou talvez você esteja como Davi, já caído e precisando de arrependimento e perdão. Ou quem sabe seu coração esteja como o de Zaqueu, buscando Jesus e precisando de um recomeço. A palavra de Deus tem poder para transformar o nosso coração, seja qual for a batalha que enfrentamos. Assim como Caim, Davi e Zaqueu foram confrontados e transformados, nós também podemos ser. Você quer isso? Siga a voz de Deus em sua palavra e aprenda como o coração de Jesus sofreu e até parou de bater no lugar do seu, para que o seu coração renascesse e batesse para sempre, cheio de perdão, fé e gratidão. Faça da Bíblia a referência para a sua vida e Deus vai fazer de você uma nova pessoa. E se você já se sente uma nova pessoa, saiba que todas as pessoas que Deus já transformou, Ele também as chama para serem agentes de reconciliação e paz no mundo, como Paulo nos exorta em 2 Coríntios 5:18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou em outra tradução, tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Quando o nosso coração está reconciliado e reconectado com Deus, nós podemos levar a paz verdadeira e duradoura de Jesus ao mundo ao nosso redor, à nossa família, aos nossos colegas de trabalho e de estudo, aos irmãos e irmãs da nossa igreja e a toda a nossa sociedade. E tudo começa aí mesmo, dentro de você, no seu coração. E o seu coração, assim como o meu, só encontra verdadeira paz em Deus. Agostinho de Hipona termina assim a sua maior obra, as Confissões, escritas há mais ou menos 1600 anos. Ele diz: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda aflito enquanto não tiver a paz em ti. Que essa seja a nossa oração e o nosso desejo hoje e sempre, sermos transformados pela palavra de Deus e nos tornarmos instrumentos de reconciliação. Que assim como o oleiro molda o barro, Deus recrie e molde o nosso coração, para que sejamos vasos de bênção para aqueles com quem nós convivemos. Viu só? No coração, a guerra. Na Bíblia, a paz. Deus abençoe você e os seus.
Amém. Como a palavra de Deus é maravilhosa, não é verdade? Hoje aprendemos sobre o poder da reconciliação. E essa mensagem não pode ficar só com a gente. Precisamos compartilhar, porque a palavra de Deus transforma vidas, trazendo reconciliação com Ele e consigo mesmo. Aqui vai uma dica especial para celebrar o Dia da Bíblia na sua igreja. Que tal promover a leitura da Bíblia? E que tal você convidar alguém para ler um cego para ler a Bíblia em Braille? Você sabia que a Bíblia em Braille é produzida pela Sociedade Bíblica do Brasil e ela é distribuída gratuitamente para os cegos de todo o Brasil? Convide um cego para ler a Bíblia em Braille na sua igreja. Isso será uma experiência transformadora para você e para a sua igreja. Gostou do programa de hoje? Até o próximo programa e obrigado por estar conosco. Que Deus abençoe você e sua família.